Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças! Como vocês estão? E para quem não me conhece, eu sou a Flávia. Eu sou o Eduardo. Nós estamos aqui hoje para ajudar as catequistas da turma da Pré-2, que vocês são da Pré-Eucaristia 2. E estaremos aqui para falar de um tema bem legal com vocês. Tá bom? Boa noite, bom dia ou boa tarde, crianças. Eu não sei qual é a hora que vocês vão participar, né, dessa catequese. Os pais de vocês devem ajudar. Então, o meu nome é Eduardo e eu também estou nessa tarefa de ajudar a levar a catequese também para o lar de vocês e para o meu lar também. Então, deixa eu colocar o meu óculos, senão eu não consigo enxergar, tá bom? Deixa eu colocar o meu óculos. Eu sou o quê? Nada, você não é nada. Criança, ela tá falando que eu sou cego, porque eu já passei dos 40. Mas eu vou botar meu óculos, tá legal? Combinado? Tá. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de uma pessoa muito importante, né? E quando a gente trata de pessoa, na Bíblia, a Bíblia traz muitos personagens, né, para nos ajudar a conhecer a vida das pessoas e às vezes até nos ajuda também no dia a dia. Então, qual é essa pessoa, Eduardo? Você sabe qual é essa pessoa? Eu sei, eu preparei a catequese com você. Preparou? Preparei. Mas eu é que quero falar para vocês. O nome dessa pessoa é Samuel. Tem algum Samuel nessa turma? Se Será? tiver Não sei. Não sei também, né? Mas se tiver, parabéns aí, Samuel, nome bonito. Inclusive, um dos meus filhos que está no céu se chama Samuel também. Nosso primeiro filho. Tá, mas vamos ao que interessa, né? Quem é o Samuel? Então, para eu começar a falar de Samuel, vou pegar aqui uma coisa muito importante, ó. A Bíblia. Então, eu vou até falar aqui qual é a passagem da Bíblia, porque se os pais de vocês quiserem ver, para ver a história que é escrita na Bíblia, então tá aqui, ó. Ela está no livro de Samuel. Só que Samuel, ele tem 2 livros na Bíblia. Essa parte que eu vou falar, ela está no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 1. Então é facinho, chegou lá no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 1 começa essa história. Bom, vamos lá? Mas que história é essa? Eu vou começar a falar agora. Então tá bom. Então vamos lá. Antes de eu falar de Samuel, eu preciso falar de onde ele veio, né? Claro, eu, por exemplo, eu nasci do meu pai e da minha mãe, não é você? Do meu pai e da minha mãe também. Então, Samuel também teve um pai e teve uma mãe. O nome do pai de Samuel se chamava Eucana. Então, por que a gente gosta de falar o nome, da onde veio essas pessoas? Para vocês saberem que essa história é uma história real. Aqui na Bíblia está dizendo de onde ele era, os parentes que ele tinha e tal, beleza? Então vamos lá, continuando. Eucana, ele tinha uma esposa que se chamava Ana, ela... Vou contar um pouquinho também de Eucana e vou falar de Ana. Eucana tinha uma esposa que se chamava Ana, e Ana, ela tinha um sofrimento muito grande. Você sabe? Sei. Então, Ana, ela tinha um sofrimento que ela não podia gerar filhos. Imagine, é um sofrimento muito grande. Muito grande. Uma mulher não poder gerar filho, não é? Vocês concordam? Então,
Imagine Ana olhando assim para as outras mulheres, todo mundo com seu filhinho, amamentando, ensinando a falar, levando para a escola, igual vocês, né? Levando para a escola e ela sem poder ter filho. Então, ela chegou a um certo momento que ela estava muito triste, mas muito triste mesmo. E ela chorava muito por causa disso. E com esse sofrimento que ela teve, ela foi num templo e começou a chorar muito, clamando a Deus, né, que livrasse ela desse sofrimento. E aqui é interessante porque quando ela estava chorando, havia ali olhando ela um sacerdote. O nome desse sacerdote era Eli, isso mesmo, o nome dele era Eli. Aí ele perguntou para Ana, ele até achou que Ana, ela como ela estava rezando muito, orando a Deus, ela só mexia com a boca e estava muito tempo rezando a Deus assim, mexendo com a boca. Ele olhou assim, aí ele pensou que ela estava embriagada. Não é mentira não, está aqui na palavra. Ele pensou que ela estava embriagada. Aí ele perguntou isso para ela. Aí ela respondeu: não, meu senhor, eu não estou embriagada e nem bebi bebida forte. É porque eu estou sofrendo muito e estou aqui pedindo para Deus. E Deus... E o que Ana pedia para Deus? Ela pedia para afastar aquele sofrimento. Lembra qual era o sofrimento de Ana? Lembro. Então, qual era o sofrimento de Ana? Que ela não tinha ainda filhos. Que ela ainda não tinha filhos. E ela se sentia muito humilhada com isso. Aí até que o marido dela, Eucana, ele também se compadeceu com isso. E ele, querendo amenizar o sofrimento dela, ele falou assim para ela: mas Ana, eu não valho 10 filhos para você? Claro que vale, mas na verdade ela estava sofrendo muito. Então ela clamou a Deus. E esse sacerdote, quando ela explicou isso para esse sacerdote, ele falou para ela assim, ó, minha filha, então vai e que Deus te conceda aquilo que você está pedindo. Só que Ana fez um voto. Flávio, você sabe que voto foi esse? Eu sei, mas você que vai contar. Você sabe tudo também. Nós preparamos juntos, né? Então, crianças, qual foi esse voto que Ana fez? Ana, ela prometeu a Deus consagrar esse filho a ele, ao Senhor. Então, Ana, ela, nesse momento, ela já entendeu que Deus podia tudo. E que Deus podia dar ou podia não dar esse filho. Então, ela já entendeu que essa criança que ia vir a nascer teria uma grande missão. É por isso que ela reconheceu a Deus, consagrou, né? Ela prometeu a Deus consagrar esse filho, que é o Samuel. Então Deus escutou essa prece de Ana, escutou e atendeu. Então, assim, o que a gente pode tirar um pouco dessa primeira parte? Porque depois a Flávia vai falar a parte de Samuel também, quando ele era criança e tal. Depois ela vai falar que Deus escuta o nosso sofrimento. Mas também, assim, Ana foi fiel, né? Ela realmente, ela entregou a Deus Samuel. Ela consagrou, né? Ela prometeu, consagrou, entregou a Deus Samuel. Quando Samuel nasceu, Ana, ela fez um canto de agradecimento a Deus. Também está aqui aqui nas escrituras, né? E depois seria interessante capítulo 2. Os pais de vocês, né, ver no capítulo 2, que é o canto de Ana. Muito bonita essa oração, ela em agradecimento a Deus, porque Deus escutou esse sofrimento dela, assim como escuta o meu, escuta o seu, escuta do papai, da mamãe. Então a gente sofre, claro, a gente sofre com as coisas, mas Deus sempre escuta o nosso sofrimento, desde que a gente tenha um coração assim voltado para Deus, um coração assim agradecido de saber que Deus está sempre conosco. Então, assim,
nessa primeira parte eu falei um pouco de Eucana, que era o pai de Samuel, falei do sofrimento de Ana e falei assim só do iniciozinho do nascimento de Samuel, que ele foi consagrado a Deus porque assim Ana prometeu, né? E Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele prometeu e nasceu Samuel. Agora, Flávio vai continuar, né? A parte 2. Essa foi a parte 1. Agora a parte 2. Tá bom? Beleza? Aqui é muito importante iniciar, né? Falando o significado do nome Samuel, que na Bíblia fala, que é eu pedi a Yahvé. E de fato, Ana pediu e fez um voto que devolveria porque ela ali tinha entendido, como o Eduardo disse, o tio Eduardo, que tudo é vontade e permissão de Deus. Ele sabe o tempo e o que é bom para cada um. E Deus concedeu. E por isso ela devolve esse filho a Deus. Mas como assim, tia Flávia? Como é que ela devolve esse filho a Deus? Ana espera Samuel desmamar e vai até o templo e entrega o filho para que ele cuidasse, para que ele o ensinasse a palavra de Deus, apresentasse Deus a ele. E assim acontece. Samuel vai para lá, para o templo e fica com Eli. Essa parte da história dá um salto na Bíblia. Vai do capítulo 2, que o Eduardo parou, no louvor de Ana, né? Agradecendo por essa bênção. E aí a gente dá um pulo lá para o capítulo 3, quando Samuel já está numa idadezinha assim, bem parecida com a idade de vocês. E o que acontece num belo dia? O sacerdote, Eli, ainda não tinha falado muito de Deus para Samuel. E um belo dia, eles foram dormir e Samuel escutou: Samuel, Samuel. Aí ele abriu os olhos e falou: nossa, Eli está me chamando. E vai lá no quarto de Eli, bate na porta e fala: oi, o que o senhor quer? Ele fala: Samuel, eu não te chamei, vai pro seu quarto, vai dormir, já tá tarde. Aí Samuel voltou pro quarto dele. Daqui a pouco ele escuta de novo: Samuel, Samuel. Aí Samuel esfrega os olhinhos, levanta, vai pro quarto de Eli e fala: o senhor tá me chamando? E aí ele fala: não, Samuel, vai dormir, já tá tarde. E aí pela terceira vez, Samuel escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele corre para onde? Para Eli. Para o quarto de Eli. E o que ele fala para ele? Não, ele não manda Samuel embora dessa vez. Eli percebe que Deus estava falando com Samuel. Então, eu vou ler para vocês o que está aqui na Bíblia. Qual foi a resposta de Eli dessa vez para Samuel? Ele falou assim: Então ele compreendeu que era Yahvé que chamava o menino e disse a Samuel: vai deitar-te e se te chamar de novo dirás: fala, Yahvé, pois o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar. E o que aconteceu? Deus chamou novamente Samuel. E Samuel disse, pela terceira vez, né? E Samuel disse o que ele pediu que ele falasse para Deus: fala, Senhor, aqui estou. E Yahvé Deus falou uma coisa que iria acontecer naquele tempo. E o que Samuel ouviu tudo e foi dormir. No outro dia, Eli acordou e foi falar com Samuel e perguntou: Samuel, me conta o que Deus falou para você e que tu não me escondas nada. E Samuel contou para Eli o que Yahvé tinha dito sem esconder nada. E era uma coisa que tocava Eli também. E ele viu que ali estava sendo feita uma eleição sobre Samuel. A eleição para uma missão, que era ser profeta. E aqui é muito importante, crianças, que a gente pense que, como o Eduardo falou, né? Não é uma historinha como uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, uma história inventada. É uma história real. E Deus falou a Samuel muito criança. E Deus também fala com vocês. E pode falar com vocês. Pode chamar vocês para missões. Pode chamar vocês para vocações ainda crianças.
Então é importante que vocês estejam atentos e abertos a essa vontade de Deus. Atentos e obedientes aos pais, em especial à igreja que apresenta Deus e a palavra, esse Cristo que vem vivo por meio da palavra. E assim como Samuel, vocês também serem obedientes e atentos a essa escuta. Porque tudo começou porque Samuel escutou. Samuel, Samuel, alguém que chamava. E ele foi até esse alguém que chamava. Então, crianças, espero que tenha... Quer falar alguma coisa? Não, a parte que eu ia falar de que Deus chama também bem novinho, aí você já comentou. Porque era a minha parte, né? Eu sei. Então, crianças, essa é uma pequena história que mostra que Deus nos chama e pode nos chamar bem cedinho. Deus fala comigo, fala com você. E quem foi Samuel? Samuel foi um grande profeta. Inclusive o profeta que ungiu o primeiro rei a pedido do povo. Então era uma pessoa muito obediente a Deus e sempre disponível para essa missão que Deus tinha conferido a ele, né? Uma missão que ele recebeu bem pequenininho, como vocês. E todos reconheciam em Samuel essa eleição que Deus fizera com ele e que faz conosco e faz com vocês também. Tá bom? Tá bom. Vocês gostaram da história de Samuel? Espero que vocês tenham gostado da história de Samuel. Obrigado por vocês assistirem os vídeos. O vídeo, né? Peço papai e mamãe que ajude vocês também na catequese, tá bom? E nunca se esqueçam, Deus faz uma história conosco, assim como fez com Samuel e faz com vários personagens aqui que são nos contados na Bíblia. Fiquem com Deus. Não esqueçam de fazer a atividadezinha que a gente vai passar depois. Não deixem de participar das missas. Vocês estão participando das missas? É muito importante. Eu acho que sim. Né? Mesmo nesse tempo que estamos em casa, é importante não nos afastarmos da palavra de Deus. E Deus vem ao nosso encontro, tá bom? Por meio das redes sociais, por meio da catequese no lar, por meio da missa. Então, que vocês participem em família. É muito importante perseverarmos nesse tempo, ok? Ok? Vamos rezar? Vamos. Vamos ficar de pé? Não, porque senão não vai ficar enquadrado ali. E depois eu vou mostrar pra vocês como que isso ficou gravado. A gente amarrou. Então vamos rezar sentadinhos. Então tá bom. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa